Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, e vamos hoje estar lendo e meditando no que diz o versículo 33 até o versículo número 39. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 5, versículo 33 ao 39. O Senhor assim nos diz em sua palavra. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova, e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Versículo 39. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor sua graça sobre a nossa reflexão e sua palavra. Sim, Senhor, nós suplicamos a Ti mais uma vez, de maneira humilde, que as palavras da nossa boca e o meditado do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Pedimos ao Senhor que não sejamos apenas instruídos, mas que sejamos consolados pelo Teu Evangelho. Que o Teu Evangelho aqueça os nossos corações nesses dias frios de apostasia e de tanto mundanismo lá fora. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos e esperançosos pelo que o Senhor há de fazer em nossas vidas nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, sentem. Durante as nossas exposições aqui no Evangelho segundo Lucas, eu tenho feito algumas referências diretas a cristãos que dão mau testemunho, e até faço em alguns momentos menção e exemplos de pastores que dão maus exemplos. Eu faço isso, igreja, e sempre eu vou fazer, todas as vezes em que o Evangelho nos exortar nesse sentido. É meu dever como pregador do Evangelho, como ministro da palavra, fazer isso. Mas eu faço isso basicamente por dois motivos. Primeiro, para que eu e você possamos analisar a nossa própria vida à luz daquilo que diz o Evangelho, a palavra, como espelho que reflete a nossa condição. E fazendo isso, analisando a nossa vida a partir do Evangelho, nós possamos corrigir desvios que eventualmente eu e você tenhamos em nossa conduta, caso esses desvios de fato hajam. Precisamos fazer uma análise honesta. E então, se o Evangelho denunciar o nosso pecado, o meu e de vocês, devemos então nos dobrar humildemente diante do Evangelho e dizer: eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais pensar assim. Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo é para que aqueles que nos visitam, aqueles que ouçam essa mensagem através de algum meio de comunicação, possam saber que essa igreja, que é a igreja que nós amamos, que nós servimos e a qual nós estamos ligados, essa igreja luta contra o pecado. Essa igreja não compactua com o pecado. Ela nem compactua com o pecado externo, aquele que está fora daquela porta de vida, como também não compactua com o pecado interno, dentro dos nossos corações ou dentro dessas quatro paredes. Eu inicio essa exposição hoje falando sobre isso, porque existe um outro ponto que quero tratar com vocês hoje, a partir dos versículos que nós lemos.
que é o fato de cristãos serem injustiçados e perseguidos ao longo de toda a história humana. Se por um lado existem cristãos que agem, que vivem de maneira desconforme à vocação a qual eles foram chamados, como crentes, como evangélicos, como cristãos. Por outro, há cristãos que vivem sim o verdadeiro evangelho e que por conta disso sofrem injustiças e sofrem perseguições. Na verdade, quando você olha para o rastro da história humana, você não vai encontrar nenhuma religião em toda a face da terra que tenha sido tão atacada e tão perseguida quanto a religião cristã. Cristãos que são constantemente questionados com relação à sua conduta. Se cristãos agem de maneira piedosa, eles são questionados por que eles estão agindo dessa forma. Eles estão querendo ser mais santos do que os outros? Porque afinal, quando um cristão, uma cristã age de acordo com o que o Evangelho ensina, a sua conduta expõe o pecado, expõe o erro daqueles que agem de maneira desordenada, desconforme com o Evangelho. Mas também cristãos são questionados. Cristãos não podem errar. Quando eles erram, eles também são questionados. Você não é crente? Por que você fez isso? Por que você pensa assim? Onde é que está a sua fé? Então, cristãos são perseguidos de um jeito ou de outro. Ora, cristãos são perseguidos pelo mundo, que não suporta esse proceder dos cristãos. Ora, os cristãos são perseguidos e questionados, mesmo por pessoas que são religiosas e às vezes dentro da própria igreja. Nós olhamos para o Evangelho e nós vemos na prática, na nossa própria vida e na história da igreja, que a perseguição ao cristianismo não ficou restrita ao Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor é o seu corpo, e como seu corpo, parece que a igreja continua apanhando, né? O corpo físico de Jesus apanhou, ele foi rasgado, e parece que a igreja, ela continua, mesmo que ela se comporte de maneira adequada com a sua vocação evangélica, ela continua apanhando. É isso que nós encontramos nessa passagem. Jesus aqui está sendo agora questionado quanto ao caráter do seu ofício enquanto mestre, enquanto rabi. Estão questionando a conduta dos seus discípulos. E é semelhante a alguém que questiona a um pai ou uma mãe sobre o procedimento dos seus filhos. Olham para as crianças e dizem: por que essa menina e esse menino fazem isso? Em outras palavras, você não dá educação para eles, não? É exatamente isso que estão fazendo aqui com Jesus. Estão questionando Jesus por causa da conduta dos seus discípulos. Estão questionando o caráter de mestre, de rabi que Jesus tinha, por conta da forma como os seus discípulos agem. Jesus é questionado sobre a conduta dos seus discípulos, confrontado aparentemente por uma postura de piedade. Afinal de contas, os discípulos de João e os fariseus eles jejuam, mas os seus discípulos eles não jejuam. Por quê que eles fazem isso? Esse questionamento, ao meu ver, é totalmente descabido, porque aqui nós vamos ver que quem está levantando esse questionamento são os discípulos de João, e eles não tinham direito de fazer, porque afinal de contas, junto com os fariseus, eles já tinham presenciado os ensinos de Jesus, viram que ele falava como quem tinha autoridade, eles já tinham presenciado Jesus curando pessoas, eles já tinham presenciado Jesus libertando pessoas possessas. Ou seja, o testemunho, a firmeza do testemunho do ministério de Jesus já tinha sido autenticado em todas as esferas que eram previstas no Antigo Testamento. Não deveria ser questionado, mas ele está sendo questionado. Entretanto, quando eles fazem esse questionamento, eles parecem que de alguma forma não ouviram o que Jesus ensinou. É como se eles tivessem escutado, mas não tivessem conseguido ouvir, compreender no seu coração aquilo que Jesus tinha falado. E eu quero chamar a sua atenção, e a minha própria atenção, porque existem pessoas assim, que recebem a palavra do Evangelho, que ouvem a palavra do Evangelho, mas parece que não escutam. Ouvem e ouvem e ouvem, mas parece que nunca escutam. Temos que tomar cuidado para que nós não sejamos assim. Quando o Senhor falar conosco,
quando o Senhor autenticar a autoridade da sua palavra ao meu e ao seu coração, nós devemos nos curvar, nós devemos ser convencidos e não fazer questionamentos à palavra de Deus, ao próprio Deus, questionamentos que não são caminhos. Olhe para a sua Bíblia, por favor, para que nós possamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar. O versículo 33 já nos disse: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Embora o evangelista Lucas coloque essa passagem num contexto imediato à narrativa do banquete lá na casa de Levi, Mateus capítulo 9, versículo 14, que é o evangelho paralelo, nos diz que foram os discípulos de João, e cronologicamente foi em outro momento, um pouquinho mais adiante, não foi imediatamente após aquele momento na casa de Levi. E a dúvida está muito clara no versículo 33, era acerca do jejum. Afinal de contas, o jejum era uma prática que demonstrava uma atitude de religião piedosa, ou de piedade na religião. Ora, por que os fariseus e por que os discípulos de João eles fazem isso e os teus discípulos não fazem? Não tem essa mesma prática de religião piedosa? Para avançarmos, precisamos entender um pouquinho do que é o jejum. O jejum, de acordo com a prescrição do Antigo Testamento, era uma prática de humilhação na presença de Deus, uma prática de abstinência física, tanto com relação a alimentos, como também com relação à prática sexual, como nós vamos ver, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7. E essa abstinência física fazia parte de uma vida de consagração e de súplica e de humilhação na presença de Deus. Inclusive, por coincidência, essa semana eu ouvi uma frase que eu achei muito engraçada e muito interessante: jejum sem oração é regime. Jejum sem oração é regime. O jejum não é uma prática isolada, você decide passar fome e vai fazer outras coisas, mas faz parte da sua vida de adoração a Deus. Quem sabe nós teremos um só sobre jejum numa outra ocasião, não é o propósito de hoje. Então, isso é jejum, uma prática de piedade, de culto, de devoção, de humilhação na presença de Deus. E no Antigo Testamento, a prática do jejum era requerida uma única vez ao ano, conforme Levítico 16, Levítico 23, mas com o passar do tempo, os jejuns foram, as práticas dos jejuns foram se multiplicando, começaram a acontecer durante o dia inteiro, começaram a acontecer durante um período de dias, como foi, por exemplo, visto lá em Deuteronômio capítulo 9, 40 dias de jejum. Mais adiante, no profeta Zacarias, vamos observar que em alguns meses do ano o jejum também era feito. Só que nos dias aqui do Novo Testamento, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Nós vamos encontrar isso um pouquinho mais adiante nesse mesmo evangelho, no capítulo 18, versículo 22. E eles faziam questão de demonstrar isso. Eles entendiam que essa prática de jejum, essa prática de piedade, era um status religioso. Era uma prática que nem todo mundo fazia, que os fariseus, de maneira especial, dedicavam semanalmente, rigorosamente. Essa passagem aqui de Lucas 18, só para você lembrar, é o fariseu e o publicano. O fariseu está de pé e o publicano está humilhado. E ele diz: eu não sou como esse aqui. Ele bate no peito e diz: eu jejuo 2 vezes por semana. É lá em Lucas capítulo 18. Então eles faziam questão de demonstrar a sua religiosidade, a sua piedade diante de Deus através dessa prática. Então os discípulos de João perguntam: por que nós fazemos isso? Por que os fariseus fazem isso, mas os teus discípulos não fazem? Ao contrário, eles comem e bebem. Essa dúvida dos discípulos de João pode parecer muito, num momento, descabida e no outro, sem sentido, mas ela é uma velha inclinação do meu e do seu coração. Tornar visível, tornar tangível, tornar palpável aquilo que é espiritual. Manifestações de piedade, de religião, que priorizam o visível, que priorizam o audível, sempre são atraentes ao coração humano. Por isso que fazer estátuas, por isso que fazer muito barulho, é sempre muito receptível ao coração humano.
Mesmo manifestações silenciosas de piedade, como o jejum e a oração particular, tendem a ser publicadas. Nós queremos que as pessoas saibam de alguma forma que nós jejuamos, ou nós queremos que as pessoas ouçam as nossas orações e pensem: nossa, esse homem é um homem de oração. Afinal de contas, a sua oração é uma oração muito bem trabalhada, muito bem articulada. O Evangelho está nos denunciando isso. Nós vamos ver a partir do versículo 34 e 35 que eles estão equivocados, assim como nós também estaremos equivocados se nós tentarmos manifestar de maneira visível e audível coisas que são espirituais. A nossa preocupação deve ser aceitar aquilo que o Senhor nos deu e sermos gratos a Ele por isso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Por enquanto, fujamos de querer que os nossos atos de devoção e de piedade sejam públicos. Os nossos atos de adoração, eles são a Deus e não aos homens. Eles devem edificar a nossa alma e não chamar a atenção dos outros. Assim deve ser a nossa vida de piedade. E quando diz respeito a outras pessoas, nós não temos como medir externamente as afeições de ninguém. O quanto as pessoas são crentes pela maneira como elas se comportam, se elas são pessoas conhecidas como pessoas de oração, pessoas de jejum. Sabe por quê? Porque Deus é quem conhece o coração. Deus é quem sabe de fato aonde estão as afeições da nossa alma. O que eu e você devemos fazer é cuidar do nosso coração e deixar que o irmão cuide dele, porque o Senhor está vendo dele e está vendo nós. Então Jesus dá a resposta no versículo 34 e 35. Ele diz: Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, versículo 35, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. O Senhor Jesus responde a pergunta deles com outra pergunta. Quando os amigos do noivo, quando os convidados são chamados para a festa, para o banquete, eles jejuam? E eu começo fazendo essa menção a essa expressão amigos do noivo, porque são essas pessoas, é essa figura que Jesus está usando para ensinar. Não são convidados comuns, são convidados que participavam ativamente da preparação da festa, são convidados achegados do noivo, que estão partilhando de maneira muito íntima e pessoal da grande alegria que há no coração do noivo. A grande expectativa que há no coração do noivo, há também no coração desses convidados, desses amigos. Então Jesus está perguntando: há motivo de tristeza, de humilhação, numa festa dessa natureza, em que os amigos do noivo olham para o noivo e veem que uma nova família está surgindo? Não, não há espaço para isso. Não há espaço para a tristeza. E essa figura que Jesus usa para instruir esses homens, para confrontar esses homens no seu próprio pecado, era uma figura muito conhecida. Porque em Isaías capítulo 54, versículo 8, o Senhor já havia dito através do profeta a Israel que ele era o marido da nação. Então, quando Jesus fala a estes homens através dessa parábola, dessa figura de linguagem, falando sobre o noivo, ele está se referindo a ele mesmo. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, lá é revelado para nós que a noiva é dele, a noiva é desse cordeiro, ele é o noivo. E essa pergunta que Jesus faz para confrontar o erro, para instruir esses homens, é nada mais, nada menos do que a vida minha e sua, é a vida do cristão. Cristãos passam por angústias, cristãos passam por decepções terríveis na sua alma, mas Jesus é o motivo da sua alegria. Como nós costumamos dizer, Jesus é o motivo da canção. Perceba que uma família nova que está surgindo, ela está sujeita a todas as misérias dessa vida, mas os amigos do noivo não estão preocupados com as circunstâncias que cercam aquela família que está surgindo. Eles estão
estão preocupados com o coração do noivo, e o coração do noivo está alegre por causa do casamento. Logo, o coração dos amigos do noivo, dos convidados, eles estão também alegres. Assim é a vida do cristão. Mesmo envolvidos em dificuldades, em tristezas, em angústias, em decepções, estar com o noivo, estar com Jesus, é gozar, é usufruir das boas novas de salvação, que são motivo de grande alegria, conforme os anjos anunciaram em Lucas 2. Aqui isso está acontecendo. Cidades inteiras como Cafarnaum estão alegres, estão sendo impactadas pela alegria do Evangelho. Pessoas individualmente também estão sendo impactadas. Levi foi uma delas. A comunhão com o noivo não causa tristeza. Esses homens não estão conseguindo enxergar isso por causa das suas perspectivas tradicionais de uma religião humana. Estar na presença de Jesus não indica estar isento de passar por problemas, por provações, por angústias, por tristezas, por lágrimas. Mas é assim. Estar com um noivo. Você ri chorando. Você chora sorrindo. Você se alegra na tristeza. É isso que ele está dizendo. Pode. Os amigos do noivo podem se humilhar, jejuar, enquanto eles estão na presença do noivo, desfrutando das alegrias do noivo, de maneira alguma. A Bíblia já tinha nos falado sobre isso desde o Antigo Testamento. O Salmo 51, versículo 12, fala exatamente disso aqui. Davi implora a Deus no Salmo e diz: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. A alegria da salvação foi embora por causa do meu pecado, mas eu sei que ia passar por uma série de problemas, mas está alegre na tua presença. Não está contrito, porque eu estou na tua presença, porque a alegria da tua salvação inundou o meu coração e eu estou diante do Senhor. Veja que é totalmente diferente. Estar na presença de Jesus é viver apesar das misérias que eu e você enfrentamos, das dificuldades que estão lá fora nos esperando. É vivermos não murmurando, é vivermos uma vida de serviço e de alegria diante do Senhor, por uma única razão. Neemias capítulo 8, versículo 10, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Podem os amigos do noivo jejuar, mas haverá um tempo, versículo 35, em que o noivo será tirado, então eles vão jejuar. E a construção grega é exatamente, na verdade toda a construção está baseada no profeta Isaías. Aqui em Isaías 53, 7, arrebatado da terra dos viventes, apartei. O noivo, haverá um tempo em que ele será afastado, haverá um tempo em que ele será levado embora. Então, ele se porá a jejuar. Não será um jejum forçado por uma prática religiosa vazia. Esse jejum brotará de dentro dos seus corações. Essa humilhação, essa contrição sairá de dentro, será uma manifestação verdadeira e genuína de adoração na minha presença. Eles perceberão que será tempo de jejum. E assim é o outro lado da moeda da vida do cristão. Se por um lado o cristão, a cristã, pela ação do Espírito Santo do Evangelho no seu coração, é capaz de passar por qualquer provação nessa vida com um sorriso no rosto do é a alegria da salvação, é a força do Senhor que está sustentando esse crente. É isso que está acontecendo. Por outro, o cristão, ele sofre porque ele almeja ardentemente a presença de Jesus. Jesus foi assunto aos céus. Ele estava na igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o fato dele não estar ainda conosco em toda a sua plenitude traz ao nosso coração tristeza. Não alegra o coração dos cristãos. Assim, de fato, são os cristãos.
alegres por estar constantemente na presença do noivo, na presença de Jesus, mas ao mesmo tempo contritos, desejosos, ardentemente, a volta de Jesus, a volta do noivo, para as bodas eternas, mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Estão ouvindo isso, jovens? Não existe para o cristão, para a cristã, nenhum conforto. Não existe nenhum bem, nenhuma riqueza nesta vida. Não existe nenhum sonho, nenhuma realização que seja mais importante, que seja mais desejada ardentemente no fundo da sua alma do que a volta de Jesus, do que o encontro final, glorioso e eterno de Jesus com a sua igreja. Cristãos nem pedem a Deus, me leve logo daqui porque eu não tenho mais sentido de viver. Mas também não dizem assim: Senhor, não volta ainda não porque eu quero casar. Não volte ainda não porque eu preciso passar nesse concurso. Eu quero tanto ter esse carro. Eu sonho no dia em que eu vou ter a minha cozinha, em que eu vou olhar e dizer: rapaz, isso aqui é meu. Eu posso fritar o ovo. Cristãos almejam muitas coisas que lhes são lícitas, mas a coisa que mais almejam nessa vida não é tirar a melhor nota na universidade, não é a promoção no emprego, não é passar no concurso público, não é ver coisas legítimas, tá? Não é nem a conversão daquele ente que está afastado do Evangelho ou que nunca se encontrou com Jesus. A coisa que o cristão mais almeja, a coisa que mais entristece, que mais traz tristeza à sua alma, é o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, a sua família que ainda não serve a Jesus. Isso traz muita tristeza ao meu coração. Mas o que mais me faz falta nessa vida é me encontrar com o meu Senhor, é estar na sua presença, é o que eu mais anseio. Jesus é para mim o motivo da minha maior alegria, e eu almejo ardentemente estar na sua presença. Eu me humilho em contrição, em devoção, em jejum, aguardando o dia em que Ele voltar. Porque a semelhança do que disse o salmista no Salmo 16, versículo 12: Tu és, Senhor, o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Ele é o meu maior bem, Ele é o meu maior tesouro. Eu não possuo outro bem. O salmista é radical, senão a Ti, Senhor. E é por isso que eu almejo a Tua volta, eu almejo o Teu retorno. Homens aos montes colocam as suas alegrias, as suas esperanças, as suas motivações, colocam e dizem: a minha vida eu vou focar nisso aqui, eu quero alcançar o meu primeiro milhão, como fazem muitos jovens americanos. Os cristãos não. Os cristãos, eles estão firmados naquilo que eles mais amam e na promessa que eles receberam. João capítulo 16, versículos 20 e 22. O próprio Jesus disse assim: em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. O versículo 22 de João 16 diz: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Essa alegria plena que o crente tem por ter Jesus todos os dias consigo até a consumação dos séculos, ela é incompreendida, ela chega a ser até odiada por pessoas que não a compreendem. Você vê aquela pessoa, você vê, ela vem agora do pastor, você vê aquele pastor, eu acho que tem alguma coisa errada com ele, porque eu conheço a igreja daquele pastor, ele é uma igreja tão difícil, é uma igreja tão assim, tão assada, mas só vejo aquele pastor animado na obra, eu só vejo aquele pastor fervoroso, parece um doido, vamos evangelizar, está ele meia dúzia de gato pingado, mas está lá ele no sol, de novo, não consegue compreender que o que motiva o pastor, o presbítero, o diácono, e isso se nós buscarmos não nos apegar a tradicionalismos humanos,
mas enxergarmos esse mundo, enxergarmos o reino de Deus com a lente do Evangelho. Isso acontece na vida de cada crente. Está vendo aquela irmã nova convertida? Está vendo aquela outra? Anos e anos e anos de Evangelho, mas toda vez está na igreja, não perde, sempre está lá. As pessoas não compreendem, mas isso que você vê na vida desse crente é a alegria do Evangelho. Então, no versículo 36, o Senhor Jesus vai aprofundar o seu ensino. Ele vai dizer assim: também ele lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. O Evangelho segundo Lucas tem como uma das suas principais características o ensino de Jesus através de parábolas. Mas nós não vamos gastar tempo falando sobre isso agora, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Mas o fato é que o Senhor Jesus está usando uma ilustração para mostrar àqueles religiosos que eles estão muito distantes de entender o que eles mesmos estão questionando a Jesus. Eles nem sabem o que eles estão falando. Ele então usa essa figura de linguagem, pedaços de veste nova em veste velha. O que Jesus está ensinando para estes homens, em linhas simples, são duas coisas, que estão inclusive no próprio texto. Quando você corta a veste nova, você está estragando a veste nova. E quando você remenda na velha, você está colocando um pedaço de pano que é incompatível com a realidade da velha, de maneira que você estragou a nova e você não deu jeito na velha. Destoam completamente, porque tem naturezas, estruturas diferentes. Então, segundo o Evangelho, em Mateus e em Marcos, ainda acontece algo mais sério. Quando o tecido novo ele é aplicado ao tecido velho, e então essa roupa remendada vai para a lavagem e o tecido novo ele molha, então nesse processo em molhar e secar, ele começa a se adaptar, as fibras do tecido começam a se adaptar e em geral elas encolhem. Quando elas encolhem, elas vão romper as fibras mais finas do tecido velho, estragando ainda mais, rasgando o tecido velho. Aqueles homens estão fazendo uma pergunta capciosa a Jesus. Eles estão tentando impor uma visão religiosa, tradicionalista a Jesus, questionando por que os discípulos são mal educados espiritualmente e não fazem jejum como nós ou como os fariseus. Só que eles estavam equivocados quanto à sua percepção de jejum, de falta de propósito pelo qual Deus estabeleceu o jejum para o povo. E Jesus vai tratar de ensinar muito bem a eles sobre como eles deveriam jejuar. E através do ensino de Jesus, eles perceberiam que havia uma desconexão completa entre a verdadeira piedade que Jesus ensinou e a falsa piedade que eles achavam que estava tendo algum tipo de lucro espiritual diante de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, 17 e 18, ele vai ensinar e vai dizer: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas. É isso que ele tem para ensinar. Porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, eles dizem que já receberam a recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a sua cabeça, lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que está em secreto. E o Pai que vê em secreto, aí sim ele vai lhe recompensar. Aí sim a sua vida de piedade diante de Deus vai ser valiosa, vai ser proveitosa, produtiva. Não se pode, o que Jesus está dizendo a eles, querer misturar preceitos de uma religiosidade humana, de um tradicionalismo humano, com aquilo que é divino. Não se pode querer dar valor visível, audível, a coisas que não podem ser medidas, porque são espirituais. O que Jesus está ensinando para eles é isso, a eles e a mim e a você. A verdadeira religião e a verdadeira piedade nunca vai andar de mão dada com a falsa piedade, com a falsa religião. Então ele avança no versículo 37 e 38. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornando-se ao vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Esses odres, não sei se você tem oportunidade de estudar ou de
pesquisar a respeito, eram bolsas, não é? Em formato de... Você viu como garrafas, feitas em couro. E então, o que ele está ensinando era o que de fato era feito. Os vinhos novos, que tendem a ser mais secos, eles deveriam ser colocados, ser postos em odres novos, porque no processo de fermentação, de mudança química, os odres velhos, que já estavam adaptados para um vinho mais suave, mais curtido, eles não conseguiriam suportar e eles iriam se romper. Jesus está falando de algo mais profundo agora. É semelhante ao que ele disse a Nicodemos em João capítulo 3. Em verdade digo a você, João, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está ensinando para eles? Primeiro, o Senhor ensinou através da figura de linguagem de uma roupa externa. Agora ele está usando uma figura de linguagem de um líquido que fica dentro de um recipiente. Dentro. O que ele está ensinando para aqueles homens é que a visão deles estava completamente equivocada. Assim como nós, como cristãos, devemos entender que cristianismo não é um conjunto de regras, de normas, éticas e morais que nós manifestamos apenas externamente. O cristianismo nos muda de dentro para fora. O Evangelho não muda só a capa da nossa vida. O Evangelho faz tudo ser novo. Ele muda fora, mas ele também muda dentro. Ele muda tudo, de maneira que não tem nada mais a ver. Depois que o Evangelho passa e faz a sua obra, não tem mais nada a ver com aquilo que era velho. Isaías 43, versículo 19. O Senhor usou o profeta para trazer uma profecia específica para aquele contexto histórico, aquilo que iria acontecer cerca de 200 anos à frente, mas que também é aplicado escatologicamente, ou seja, a vida da igreja até o fim. Ele vai falar sobre o jugo, a libertação do jugo da Babilônia, que é uma figura de linguagem para mostrar a libertação do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Lá em 43, 19 de Isaías, ele diz assim: eis que faço uma coisa nova. Está saindo à luz essa coisa nova que eu faço. Depois você vai ler esse versículo com calma. Basicamente o que ele diz é: aonde é ermo, eu estou colocando caminhos. Aonde é deserto, eu estou colocando rios. O apóstolo Paulo também, usado pelo Espírito Santo, vai falar no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, versículo 17. É assim, não tem outra forma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo, absolutamente tudo, não só por fora, mas também por dentro. Não, pastor, você não está entendendo. Eu não evidencio frutos dignos de arrependimento, mas Deus sabe do meu coração. E eu sou crente de verdade, eu ainda faço isso, faço aquilo, nada mal. Não, muda tudo, fora, mas também, principalmente, por dentro, tudo se fez novo. Até na revelação final, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Então o Senhor Jesus está concluindo o seu ensino, essa advertência para esses homens, trazendo o versículo 39. Essa é a realidade, é tudo novo. O Evangelho não tem nada a ver com o tradicionalismo humano, é tudo novo. Aí ele diz no versículo 39: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente, quero não esse novo, não vou nem experimentar ele. Jesus está advertindo a esses homens: tradicionalismo humano aprisiona. Essa falsa religião audível, visível, perceptível aos sentidos, ela é muito traiçoeira, porque ela vem para se instalar na sua vida e fazer de você um religioso, uma religiosa. Mas o Evangelho não quer fazer de você um religioso, uma religiosa. Quer fazer em você a verdadeira religião, que é o Evangelho, que é servir ao Senhor. Ele está dizendo: cuidado, porque o tradicionalismo, a religião humana, quer impedir você de chegar à verdade do Evangelho. O tradicionalismo quer dizer a você: não, eu não quero vir novo, não, eu prefiro o velho. Sabe por quê? Porque o velho é excelente. Jesus não está dizendo que o tradicionalismo é bom e que o novo é ruim.
que está trazendo uma doutrina nova, uma novidade que nunca ninguém ouviu. Não. O que ele está dizendo é: vocês trocaram a verdadeira religião por essa religião veaca, fajuta. E eu estou trazendo para vocês a verdadeira religião. Os meus discípulos comem e bebem porque eu os resgatei, porque eles agora estão na minha presença, e é por isso que eles estão alegres. Não se preocupem não, que vocês vão ver eles tristes e jejuando, mas por enquanto isso não cabe. Vocês entenderam tudo errado. Ele está dizendo para esses homens: cuidado, se arrependam do pecado de vocês. Vocês preferem a frieza da falsa piedade do que o calor, do que a alegria da verdadeira piedade. Vocês não conseguem entender? Não estão conseguindo perceber isso? É como se ele estivesse perguntando isso a esses homens. Vocês e os fariseus ainda estão no velho, mas os meus discípulos já beberam do novo, já me conheceram. Eles não querem mais saber do velho. Portanto, irmãos, eu quero encerrar essa mensagem trazendo uma palavra para alguém que aqui esteja, não conhece o coração. Repito sempre isso para que você saiba disso. E você está de alguma forma envolvido, foi seduzido ou seduzida pela religião tradicionalista, não é? Aparente, superficial, e talvez essa tentadora forma de adoração a Deus tenha mentido para você, dizendo que você pode associar o cristianismo a outros conceitos, a outras formas, que você pode transformar aquilo que é sagrado, aquilo que é invisível, em coisas visíveis, para trazer um pouco mais de robustez à sua espiritualidade. Não, não é possível. O Evangelho ele não é ecumênico, ele não está aberto às suas ideias, às suas invenções. O cristianismo ele é exclusivo, ele é único. Você pode até encontrar lampejos, faíscas do Evangelho em falsas religiões humanas por aí, e algumas até com o título de evangélica, na porta de um prédio chamado igreja. Você pode encontrar boas obras, você pode encontrar evangelismo. Eu não vou entrar muito nisso aqui para a gente não ficar triste. Você pode encontrar lampejos, mas o verdadeiro e puro Evangelho é aquele que transforma, que faz tudo novo, tanto por dentro como por fora. Bota um vinho novo no molde novo. Apenas o verdadeiro Evangelho é capaz de tirar a minha e a sua roupa velha, suja, rasgada da falsa religião e colocar sobre nós uma veste nova. Está lá. Continuar tentando conciliar evangelho e tradições humanas em qualquer esfera que haja da igreja, qualquer uma, público, qualquer uma, vai ser sempre assim. Nós vamos ouvir o evangelho várias e várias vezes, mas ele vai romper o odre velho, e ele vai se derramar, e ele vai se perder. É por isso que a minha e a sua luta deve ser: Senhor, faz cada vez mais de mim cristão, não cristão, mas fiel ao Senhor, que viva o verdadeiro, puro e simples Evangelho, sem me preocupar muito com as aparências, dentro e por fora. Mas eu também quero me dirigir a você, irmão, irmã, que tem buscado cuidar da sua vida de devoção e de piedade ao Senhor. Muito cuidado com tradições humanas. Muito cuidado com o tempo que você tem de evangelho, com o cargo que você ocupa. Muito cuidado com algumas práticas que são exaltadas no meio das igrejas, como faz isso, ó, é espiritual, é crente, inquestionavelmente. Muito cuidado com essas sutilezas, porque elas não valem nada diante de Deus, se nós não oferecermos ao Senhor o nosso melhor, de maneira simples, completamente afinado com aquilo que o Evangelho nos ensina. Não podemos de modo algum, nem eu e nem vocês, confiar em absolutamente nada nas nossas orações, nos nossos jejuns, na nossa frequência na igreja.
no nosso ministério, nada disso deve ser alvo da nossa confiança. A nossa confiança deve ser exclusivamente na graça de Jesus Cristo. Cada gesto da nossa oração a Deus esteja debaixo dos seus olhos, que nós possamos buscar a sua face e possamos viver a verdadeira vida evangélica. Qual é? A presença de Cristo é a nossa maior alegria. É o motivo que supera toda e qualquer outra alegria da nossa vida. É a nossa maior satisfação. Ao mesmo tempo, a verdadeira vida evangélica sente falta desse retorno de Jesus. Espera a sua volta, mas espera buscando a sua face, jejuando, orando, clamando, bradando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero convidar você para que nós possamos juntos orar nesse momento. Ó meu Senhor, mais uma vez na tua presença, nos humilhando. Primeiro nos alegramos por saber que o Senhor está em nosso meio. Obrigado, Senhor, motivo da nossa alegria. Não temos outro bem algum senão o Senhor. Mas também, Senhor, queremos apresentar diante do Senhor a nossa tristeza, porque almejamos tanto encontrar com o Senhor, esperamos tanto aquele dia, porque o Senhor se apartou de nós em toda a sua plenitude momentaneamente. Aguardamos a tua volta, aguardamos o Senhor vir nos buscar e nos humilhamos na tua presença, porque as misérias que nos cercam são tão grandes. Por isso nós queremos te suplicar que o Senhor não permita que nenhum de nós seja um crente tradicionalista que confia em aspectos externos de uma adoração humana, mas que o Senhor nos ajude a sermos odres novos, permeados, recheados por vinho novo continuamente, que possamos reter aquilo que o teu Evangelho traz ao nosso coração para alimentar a nossa alma, e dessa forma o Senhor se agrade da nossa devoção, sim, dos nossos jejuns, das nossas orações, dos nossos cânticos, dos nossos serviços de culto, como estamos fazendo aqui nesta noite. Faz isso, ó Deus, em nossa vida como igreja. Faz isso no teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.